Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero começar um projeto com vocês. Eu fiz uma enquete, tá? Então vocês votaram que sim é sim. Tudo bem que não foram todas as pessoas, mas tudo bem. Qual que é esse projeto? Esse é um projeto de estudo do livro de Apocalipse. Eu sei que muitas pessoas não leem Apocalipse ou não entendem Apocalipse e sabendo disso, achei que seria interessante fazer uma série de vídeos pra gente tirar algumas percepções, todas baseadas na Bíblia, baseadas no fato de que Bíblia explica a Bíblia, baseadas na interpretação da graça e na revelação de Jesus em todas as coisas. Dito isso, eu arrumei um caderninho super bonitinho, onde eu vou anotar, assim, algumas partes do meu estudo, vou usar alguns livros, né, além de Apocalipse mesmo da Bíblia, mas para basear, e vou estar aqui compartilhando com vocês algumas questões. E hoje, nosso primeiro vídeo sobre Apocalipse, eu quero falar sobre o fato das pessoas não lerem Apocalipse. Gente, para começar do começo, a gente acredita que o Espírito de Deus inspirou a palavra, inspirou a Bíblia. E aí, tem dois livros que são muito importantes para as promessas de Deus. Lembrando que Deus não mente. E Deus não mentindo, tudo que ele falou acontecerá. Lá em Gênesis, ele já disse que vai nascer da semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente e que o diabo será vencido e derrotado. Tanto o livro de Gênesis faz essa profecia e o livro de Apocalipse cumpre essa profecia. Então esses dois livros são os livros que, de forma mais clara e objetiva, mostram a derrota de Satanás e seus demônios. Logicamente, pensando que é um livro espiritual, não é só um Harry Potter qualquer, com todo respeito a Harry Potter, mas eu falo, a Bíblia é um livro muito superior em todos os aspectos, porque o autor está em nós e conosco, e ele é uma palavra viva e muito eficaz, inclusive. Nós entendemos que o diabo tem muito interesse em tirar a motivação dos crentes de ler Gênesis e Apocalipse. São os livros mais desacreditados da Bíblia. Gênesis, porque todo mundo pensa em Gênesis como uma ficção, como uma história muito inventada, como uma sequência de mentiras. Não tem credibilidade. Em Apocalipse, a estratégia do diabo já foi diferente. Em Apocalipse, já é aquela ideia de um livro difícil, que não dá para entender, muito misterioso, muito místico, que traz medo, que fala de fim do mundo, do fim das coisas, de condenação. E não tem nada a ver. Apocalipse significa revelação. É Deus nos revelando, nos mostrando, através da profecia de João, o que aconteceria, as boas novas para o crente. Na verdade, é um livro bom, porque ele vai nos revelar as coisas. E aí, o diabo vai sempre implementar essa mentirinha no nosso coração, na nossa cabeça, de que não, é difícil demais, não, é místico demais, você não vai entender. Aí, gente, tanto no próprio livro quanto no processo de leitura, as estratégias que ele vai usar tem muito a ver com questão de sono, com bloqueio da cabeça. Já aconteceu com você? Você tá lendo assim a Bíblia e de repente dá um sono, mas um sono. Ou então você começa a não entender nada, você vai ficando confuso, você não se concentra. Você começa a ler e aí perde a concentração, começa a vir outras informações na sua cabeça. Isso tudo é estratégia espiritual para que você não termine de ler. Porque são livros que mostram a derrota do maligno. São livros que mostram como Deus te ama, cuida de você e como Ele fez tudo para nos proteger, nos abençoar e nos livrar de todo mal. Então, o diabo tem muita vontade de nos impedir de saber mais sobre Apocalipse. E esse vídeo é justamente para falar sobre isso. Não tenha medo de ler Apocalipse. Se tá muito difícil, pega uma Bíblia com uma versão de tradução brasileira mais fácil para você entender. Sabe, a NVT é uma boa, a NVI. São novas versões onde você consegue ler palavras mais fáceis. Isso pode te ajudar na questão do vocabulário. Outra coisa é não ler sempre que tá deitado, porque deitado dá sono, e aí você dorme mesmo. E ele sempre vai colocar preguiça, sono, desânimo. Você não vai entender as coisas, mas aí você ora e você repreende. E em nome de Jesus você vai ser cheio do poder do Espírito Santo e da revelação de Deus para você ler e entender e que isso gere vida no seu coração. Apocalipse, gente, eu falei, né, que eu vou usar o meu caderninho das minhas anotações para que eu não perca nada do que eu escrevi, tá? Mas eu vou falando com vocês mesmo assim. Vai ser isso durante todo o processo de Apocalipse aqui. O Apocalipse, ele vai cumprir Gênesis, como eu falei. Então, lá em Gênesis 3,15, a palavra de Deus fala da serpente. Que Satanás, ele não entrou de forma legal na Terra. Jesus entrou de forma legal na Terra, através da humanidade.
veio de uma mulher, como um homem viria, porque a terra foi dada ao homem, lá em Éden. Deus deu a terra para o homem comandar. E aí, essa terra seria dos homens. A forma legal de se entrar nessa terra é através da humanidade. Deus entrou através de Cristo, legalmente. O diabo não. O diabo roubou, usurpou o corpo da serpente. Então, não foi de uma forma legalizada que ele entrou, obviamente, né? O pai da mentira. Mas, quando o diabo toma o corpo da serpente, a serpente ela fica entrelaçada, então, com essa visão de quem o diabo é. E a palavra de Deus fala que essa serpente, ela se alimenta do pó da terra. E lá em Apocalipse 20:10, vai dizer que essa serpente se alimentou tanto, cresceu tanto, que se tornou um dragão. E aí eu tenho um vídeo só pra falar sobre isso, tem uma parte do Leviatã que também fala, você pode dar uma olhadinha aí depois no meu canal. Mas o que tá acontecendo aqui em Apocalipse? Aquela serpente do Éden foi se alimentando durante a história e se tornou um dragão, agora com muito mais poder, com muito mais presença nessa terra. Porém, ainda é fadado ao fracasso, porque Deus já deu spoiler de que vai vencer. E aí, Apocalipse também muitas vezes não é lido porque gera ansiedade no cristão. Apocalipse é um livro que ele traz muito confronto para nossa mente e para o nosso coração. No nosso coração, porque o cristão ele quer viver de uma forma muito simples, muito gostosa, muito prazerosa, ele não quer ter problema. E quando ele lê Apocalipse, ele vai lidar com algumas situações, como ter que ser fiel até a morte, ter que perseverar, vigiar, se arrepender de algumas coisas, ser mais zeloso, ter disciplina, buscar a sua justiça e entender que vai vir um dia de juízo final e de ira divina. E isso tudo confronta o nosso coração e gera ansiedade. E eu quero te falar, pegue esses pontos e entregue em oração ao Senhor. Fala, não, eu dediquei agora, eu vou entender Apocalipse, eu vou ter revelação das coisas. E tudo isso está amarrado, em nome de Jesus, não faz parte mais do meu dia a dia. Porque o crente tem a intenção de pensar que Deus é amor e o amor não pode ficar irado. Que Deus não se ira. Mas, gente, Deus é amor e ele tem amor, mas ele também é justo, ele tem justiça. Se nós que somos ruins, a gente não suporta violência, não suporta maldade, não suporta mentiras contra nós, imagina o próprio Deus que é justo. Então, ele tem ira sim, porque ele é justo. Mas isso não impede ele de ser amoroso e de ser um amor. Pensa num pai e numa mãe que corrige um filho. Não quer dizer que ele não fica bravo com o filho. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que teve que educar o filho a vida inteira e nunca ficou bravo com o filho. A gente não sabe ser filho. Ninguém sabe ser filho. Deus se revelou como pai para nos mostrar quão péssimo filhos nós somos também. Porque ninguém é bom filho até que se torne pai. E ainda assim ainda erra. Então, mas o pai, ele fica irado e ainda que ame o filho. Pense nisso. Não olhe Deus como um Deus monstruoso, do mal, que vai maquinar situações para destruir as coisas. Deus não é assim. Deus ama. Mas Deus é justo. E a justiça dele vai parar sobre a terra assim. Outras coisas que incomodam na nossa cabeça quando a gente lê Apocalipse é porque traz o medo do inferno. O inferno é real e em Apocalipse deixa isso muito claro. E aí as pessoas têm medo do inferno e aí fica com medo de ir pra lá, acha que não são salvos. Mas uma vez salvo, sempre salvo. O que te leva pro inferno não são os seus pecados, mas a sua falta de fé em Cristo Jesus. Porque todos os seus pecados já foram perdoados e pagos naquela cruz. É por Cristo que você entra. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E não falta de pecado. Mas as pessoas ainda acreditam, estudam e pensam que é o pecado que leva ao inferno. E aí isso gera muita condenação. Outra coisa que Apocalipse faz é que ele não foca nas obras que a gente faz. Ele não valoriza o nosso canal, o nosso ministério, a nossa leitura bíblica, o nosso jejum, os nossos dízimos. Ele valoriza o nosso relacionamento com Cristo. Ele valoriza o nosso relacionamento com Deus. E isso muitas vezes traz para a pessoa que está lendo um peso na consciência de, meu Deus, e tudo que eu faço, para onde vai? Eu tenho só que me relacionar e amar e pregar? Também não pode ser assim tão simples, mas é. E aí, muitas vezes, Apocalipse gera essa dorzinha no coração. Não deixe isso tomar conta de você. E por último, Apocalipse vai falar muito do sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? É aquilo que não é natural aos nossos olhos. São coisas que fogem do nosso comum. E em Apocalipse eu vou trazer algumas referências para vocês que vão ter no livro. Fala de uma mortandade muito grande, ou seja, muitas pessoas vão morrer de fome, peste, guerra, calamidade. Está lá no capítulo 6, 4, 8. Fala de um terremoto que vai fazer desaparecer montanhas, montes e ilhas inteiras. Também lá no capítulo 6, versículo 12, 14. Vai falar de eclipses que são do sol e da lua ao mesmo tempo. Mais uma coisa sobrenatural, capítulo 6, versículo 12. Vai falar de chuvas de estrelas, de queda de meteoritos, de homens sendo queimados por um sol 7 vezes mais quente
Isso aparece tanto em Apocalipse 16, do 8 ao 9, quanto em Isaías, do 30 ao 26. Vai falar de angústia, desespero e terror, são coisas tristes e realmente as pessoas não querem ler sobre isso. Tá lá no Apocalipse 6, 15 a 16. E vai falar de trovões, relâmpagos, terremotos e muitas coisas grandiosas que vêm do céu e que trazem medo também. E aí temos Apocalipse 8, 5, 16, 18 e 11, 19. Fala das trevas e da escuridão, Apocalipse 6, 12, 8, 12 e 9, 2. Vai falar de pragas como gafanhotos e escorpiões, como em Apocalipse 9, 3. E no capítulo 4, do 4 a 8, vai falar de coisas ainda mais sobrenaturais e mais fora do nosso comum, como um mar de vidro, criatura com 4 faces, seres viventes que têm olhos na frente e atrás, anciãos gigantes, anjos cheios de poder. Vai falar de João comendo um livro que é doce no paladar e amargo no estômago, isso em Apocalipse 10, 10. O que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que não é um livro como qualquer outro. Se você acha que Jonas sendo engolido pelo peixe grande já é estranho, imagina seres com olhos na frente e atrás. Mas que a sua fé tem que transcender o natural. O seu Deus, ele não é tão pequeno como você pensa que é. Ele não cabe nos seus pensamentos e nas suas experiências. Existe um Deus muito grande, e esse Deus grande habita no mundo também espiritual e celestial. Algo que pode te ajudar a entender esse livro, nessa campanha que a gente vai fazer aqui no canal e também na sua vida sobre Apocalipse. Além de fazer essa oração, esse vídeo inteirinho dedicado à oração que você vai fazer para repreender espiritualmente tudo isso que te impede de ter a vontade, de ter o desejo de ter revelação. Mas o entendimento de alguns símbolos bíblicos, a leitura do livro de Daniel pode te abrir muito a cabeça, do livro de Isaías, do livro de Ezequiel, e também o entendimento do significado dos números diante da Bíblia. E para isso eu tenho vídeos todos aqui no canal, do 1 ao 40, só que não assim, né, do 1 ao 12 e depois do 40, que você pode ler e trazer ao seu entendimento o significado desses números, porque eles vão fazer sentido depois na interpretação dos textos. O que eu quero mostrar pra vocês então, gente, é que nós vamos começar esse projeto, espero que vocês gostem, serão vídeos um pouquinho maiores, fazer o quê? Mas tamo junto, né? Vamos desvendar aí Apocalipse, não é um livro misterioso, não é um livro mentiroso, só é fora do nosso natural, está revelando os planos de Deus para nós e vem para fazer algo diferente no nosso coração. Trazer a esperança de que o nosso Deus está voltando, de que nós seremos salvos com Ele, porque cremos nele, não pelo que a gente faz de bom. E que coisas incríveis existem que Deus criou. E se Deus criou tudo isso, Ele também pode criar o que você precisa na sua vida hoje. Ele pode aumentar a sua fé, Ele pode te fazer ter experiências sobrenaturais. É muito ruim quando você está vivendo com Deus e vê as pessoas dando testemunhos e nada acontece com você. Vou te falar, o maior já aconteceu. Cristo já te mostrou o quanto Ele te ama e isso já mudou a sua vida. Mas agora, se relacione mais com Deus, converse mais com Ele, ore, repreenda todas essas estratégias do maligno, pega a sua Bíblia. Se preciso for, pegue uma Bíblia de entendimento mais fácil, com uma leitura mais atual, para que você tenha prazer em ler, prazer em estudar, prazer em buscar a palavra de Deus, porque a palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. A igreja muitas vezes é enganada porque acredita no youtuber, acredita no pastor, acredita no líder e não olha na Bíblia. E a Bíblia já nos mostra tudo o que precisa ser feito. Então bora começar Apocalipse, esse é o primeiro vídeo, vão vir mais. Não deixe nenhuma dessas artimanhas, nenhuma dessas situações que eu trouxe para você te impedirem de continuar a entender o livro da revelação. Amém? Que o Senhor te favoreça.